Ô Cirilo, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está encarando com muita seriedade o momento, mas com um tremendo desleixo em relação ao seu torcedor. Exatamente isso. Eles estão pouco se lixando para o que o torcedor quer saber. Eles trabalham, eu não duvido da seriedade, até porque eu tive na Toca da Raposa e vi como é feito o trabalho. O trabalho é sério, achei que até que fosse mais bem feito, mas é um trabalho muito sério feito lá dentro do Cruzeiro. Só que eles precisam dar satisfação ao torcedor, ao sócio. Tem sócio que paga mais de R$1.000 de sócio-torcedor por mês, cara. E esses caras não têm uma satisfação da diretoria do Cruzeiro. Então, a seriedade eu sei que há, mas o desleixo tá claro também. Desleixo para com o torcedor, não é para comigo da imprensa, não. Ficou claro o que eu disse, né? Quando eu disse seriedade. Ó, não é que os caras não trabalham sério, não é isso que eu tô falando. Só que os caras têm que entender que hoje foram 30 mil torcedores aqui presentes no Mineirão, num péssimo momento, um Cruzeiro que não vence há muito tempo. O Cruzeiro demitiu um técnico na terça-feira. Ninguém falou uma palavra do Panzi. O Cruzeiro tem 415 diretores, não teve um para dar uma satisfação para falar o que está acontecendo e por que o técnico foi demitido e o que vai ser feito a partir daqui. Mas quando você fala seriedade, existe o combo, né? Sim. A seriedade no futebol, ali na gestão, há, mas está faltando seriedade para com o torcedor, cara. Hoje, a gente falou sobre isso, falei antes da entrevista do Seabra. O Fernando Seabra, ele assumiu a bronca, corajoso, fez um trabalho legal durante a semana, os atletas falaram. Mas o que menos interessava para a torcida do Cruzeiro hoje era ouvir as explicações do Fernando Seabra sobre o jogo contra o Bragantino. Se eu sou o Fernando Seabra e sento na cadeira para dar coletiva, eu ia exaltar o meu trabalho. Eu ia vender meu peixe, claro. Falar que treinamos bem durante a semana. Exaltar o adversário, que ele fez, enfim. Anulamos as principais ações do Bragantino, forçamos a jogar com bola longa. Maravilhoso isso tudo. Mas o torcedor do Cruzeiro, Cirilo, ele não quer ouvir sobre Cruzeiro e Bragantino. Ele quer ouvir sobre os 18 jogos do Cruzeiro em que ele conseguiu apenas 2 vitórias. E desses 18, 2 são de Copa do Brasil. São 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 48 pontos disputados nesses últimos 16 jogos, 14 pontos conquistados, menos de 30% de aproveitamento. Sabe qual é o aproveitamento do América, vice-lanterna? 33%. O aproveitamento do Cruzeiro nos últimos 14 jogos é menor do que o do América no Campeonato Brasileiro, 29% de aproveitamento. Se você elevar o número de jogos e colocar os 2 da Copa do Brasil, são os últimos 18 jogos, esse aproveitamento cai para 27,5%. O torcedor não quer ouvir a explicação desse empate contra o Bragantino, cara. O torcedor quer ouvir a explicação sobre o 3-0 para o Grêmio, o 1-1 contra o Corinthians, 1-0 para o Palmeiras, o 0-0 com o Botafogo, 3-3 contra o Atlético Paranaense, a derrota para o Goiás, o empate com o Coritiba, que hoje é o lanterna do campeonato. O torcedor quer ouvir sobre o empate contra o Internacional, a derrota para o Fortaleza, o empate com o Bahia, a derrota no Clássico, a derrota para o Grêmio na Copa do Brasil, o empate com o Flamengo. Olha o tanto de jogo que o Cruzeiro não venceu. O torcedor, ele não quer ouvir a explicação sobre um empate contra o Bragantino, em que o goleiro do Cruzeiro foi o melhor em campo. Ele quer ouvir a explicação da diretoria do Cruzeiro, por que que o Pepa foi mandado embora e por que que até agora a diretoria não contratou outro treinador. Por que que a gestão que vende o discurso e que até outro dia o discurso estava correto, de acordo com as ações, e de repente a coisa virou, por que que a diretoria que prega respeitar processos, modelo de gestão, de repente numa terça-feira de manhã deu um bico nisso tudo e não deu um pingo de satisfação para o torcedor? Cadê o clube que trabalha com perfil de treinador que tenta tirar o seu diretor técnico para virar treinador, o Paulo Autuori, conversa e sonda o Carpini, agora fala em Barbieri, depois em Thiago Nunes? Cadê o modelo? Cadê a ideia? Cadê o perfil de técnico? Cadê a gestão que segue processos para contratar um treinador com entrevistas, com processo seletivo? Cadê a gestão que não é resultadista e que foi também resultadista? Cadê a gestão do Cruzeiro para vir ao microfone e explicar, olha, o Pepa saiu por este motivo?
ao invés de deixar todo mundo louco e conjecturando o porquê. O resultado, 7 jogos sem vencer, todo mundo está careca de saber. Mas os atletas deram entrevista hoje, depois do jogo, falando que todos foram pegos de surpresa. Não, e os caras falando que sentiram a saída do Pepe, hein? Que todo mundo gostava. Que o trabalho era bem feito, que os treinos eram bons, apesar do desempenho, os resultados não vinham. Cadê a diretoria para falar isso? E o principal nome estava aqui desde quarta-feira, está aqui hoje, estava no estádio, ali do lado. Ronaldo está presente nada, ele está cada vez mais distante do torcedor do Cruzeiro. Porque quando foi para fazer live, para pedir engajamento com o sócio-torcedor, ele foi. Presença no estádio, ele foi. Mas agora que é para dar satisfação, ele não aparece. Cadê o CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, que até dá entrevistas, mas de repente não sumiu, não fala. Cadê o Pedro Martins, que é o diretor de futebol, que é o que mais fala com a imprensa? Mas raramente fala em momentos assim. Geralmente marca uma coletiva, se prepara muito bem e vai para a coletiva. Cada um tem direito a X perguntas e pronto. Mas no momento de surpresa, sem nada preparado, ninguém aparece. Então, gente, vocês que compraram o Cruzeiro, Ronaldo, a imprensa aqui cobra, cara. Aqui não tem só matuto, não. Aqui não vai ficar todo mundo só batendo palma, não. Vocês acertaram muito. Você apareceu no momento que o Cruzeiro mais precisava. Legal, cara, perfeito, maravilhoso. Mas nesse momento que o torcedor está precisando de explicações, vocês simplesmente sumiram. Teremos agora uma pausa para a FIFA. Não sei se vai ter folga para a turma, se a diretoria vai ter folga, se o Ronaldo vai trabalhar lá no Valladolid, se vai viajar para Ibiza, para Barcelona, para Madrid, sei lá o quê. Mas o mínimo que o torcedor tinha que ter antes dessa parada para a data FIFA era uma explicação de alguém. E hoje era o dia, cara. Ou antes do jogo, mas o principal depois do jogo. Ô, Seabra, obrigado, Fernando Seabra. Vamos gravar aqui um pronunciamento seu sobre o jogo. Mas hoje a coletiva vai ser do Pedro Martins, vai ser do Gabriel Lima, vai ser do Ronaldo, que está no Mineirão. Ronaldo, vamos dar uma satisfação para o torcedor, para aquele cara que paga 1.000 conto de sócio torcedor por mês. Vamos dar uma satisfação para os caras, para os 30 mil torcedores. 30 mil torcedores no Mineirão com time que ganhou 2 jogos em 18. Domingo à noite, 30 mil presentes nessa fase, sem treinador, ninguém fala. O que você está dizendo é um exemplo claro do que acontece no futebol brasileiro quando há uma crise interna em um clube. Normalmente blinda-se atleta, né? Não, hoje ninguém vai falar na zona mista. Os caras avisam, a assessoria avisa, ninguém vai falar na zona mista. Ou então o cara resolve passar direto. Ó, hoje ninguém vai ter entrevista prévia. Tá? Aconteceu agora recentemente em vários clubes do futebol brasileiro, acontece com frequência. O Cruzeiro blindou a diretoria, né? A diretoria se blindou, né? Porque normalmente chama a responsabilidade até para tirar dos caras, né? Porque, pô, o Thiago até falou na hora que ele estava entrevistando na Zona Mista, falou, pô, até sacanagem de eu falar com o Ian Lucas aqui, né? O Ian Lucas estava dando entrevista, enfim. Moleque tem personalidade, está começando a carreira. Mas realmente, né? É sacanagem com o Fernando Seabra também. Por mais que seja legal para ele aparecer nesse momento, é o técnico do Sub-20 estar em evidência. Mas é inacreditável, e repito, é importante deixar muito claro isso, porque é de fato um sinal de muita preocupação. Que ninguém dê a mínima satisfação para os torcedores que vêm aqui, para os torcedores que não podem estar aqui porque o ingresso não é popular, né? Para o cara que não tem condição de pagar um sócio torcedor, mas que adora o Cruzeiro tanto quanto o cara que consegue estar aqui todos os jogos. É importante que esses caras, que os diretores, eles falem com esse torcedor. Não é com a Itatiaia, não é com os outros veículos de imprensa, mas é importante dizer que diretoria nenhuma, comprando o clube ou não, diretoria nenhuma é maior do que a história construída por esse clube. Se acharam...